Hoje nós vamos falar sobre constelação familiar e de um olhar muito profundo. O meu convidado de hoje é o Sérgio. O Sérgio é fundador do Instituto Gastronomia da Alma. O programa vai ficar maravilhoso, você não pode perder, vamos assistir. Bem-vindo à terceira temporada do Papo de Terapeuta. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Papo de Terapeuta. É um prazer te receber aqui. E eu gostaria que a gente começasse explicando para as pessoas, pode ser com suas próprias palavras, não precisa ser termos técnicos, né? Qual é o real significado e a função da constelação familiar? Muito obrigado pela pergunta, Marco. Muito feliz de estar aqui contigo e nesse programa e nessa televisão tão bonita. Obrigado. E sobre a tua pergunta, então, o real trabalho da constelação familiar é trazer à tona, trazer para a luz, trazer ao entendimento do cliente aquilo que no passado está afetando o presente e, por consequência, moldando também o futuro. Tá. Quando a gente fala trazendo do passado, não é só o passado da pessoa, não é só o que teve na infância, os traumas de infância, que é comum termos, mas é algo que vai mais além, não é? Vai mais além. Então, dentro do desenvolvimento humano, nós temos algumas coisas que já ficaram muito bem definidas por outros teóricos, né? Como, por exemplo, o Freud, né, que é o pai da psicanálise, ele estudou profundamente o inconsciente pessoal. Então, dentro do inconsciente pessoal estão as nossas vivências, né, desde o útero da nossa mãe, tudo que aconteceu lá, depois o nosso nascimento, desenvolvimento infantil na primeira infância, e aí estão os traumas que você comentou, que vão moldar o nosso presente, né? O adulto é o que a sua criança viveu também, né? Então essa parte foi desenvolvida muito pelo Freud. Depois a gente tem o Jung, por exemplo, que traz o inconsciente coletivo. Então não é somente o que nós vivemos, mas o que a humanidade viveu de forma arquetípica também desenvolve e molda o que nós somos hoje como adultos. E o Bert Hellinger, que é o nosso patrono dentro das constelações, ele trouxe uma nova consciência, né? Enquanto o Freud é o inconsciente pessoal, o Jung é o inconsciente coletivo, o Bert Hellinger é o inconsciente familiar. Tudo aquilo que aconteceu no sistema familiar, tá? Aquilo que não foi visto, aquilo que não foi concluído, tá? Os amores que não puderam ser amados, os filhos que não puderam ser reconhecidos pelos seus pais, aquelas pessoas da família que foram excluídas do seu próprio sistema familiar, pelos seus comportamentos, enfim, isso tudo descansa em uma consciência. E nós hoje somos expostos a essa consciência. Por isso existem as repetições familiares, ou seja, padrões de comportamento e dinâmicas familiares que insistem em continuar acontecendo de geração em geração. Esse é o inconsciente familiar, ao qual as constelações trabalham profundamente, trazendo isso à luz, para que cada indivíduo possa perceber, compreender que aquilo que está vivendo no hoje, no presente, não faz parte da sua vivência, mas ela está repetindo por fidelidade a alguém do sistema familiar que já viveu isso antes. Eu até tinha algo guardado aqui na gaveta para lançar mais para frente, mas eu acho que cabe agora direitinho. Existe um mito, vamos agora desmistificar isso, se é mito ou se é realidade. Uma sessão de constelação familiar resolve um problema que foi gerado há 3 ou 4 gerações atrás, sem que o indivíduo faça alguma ressignificação interna? Não. Opa, gostei da resposta. Não. Me explica melhor isso, então. Da forma como você trouxe a pergunta... Sim, porque tem muita gente que fala que faz uma constelação e limpou, resolveu. Isso é possível, mas com um movimento interno. Uhum. Não é a pílula mágica que alguns vendem. Se não é mágica. Senão, o mundo não teria mais problemas, né?
né? Até porque a constelação, ela ainda é hoje a terapia mais procurada no mundo. Sim. Terapia breve, mais Uhum. procurada no mundo. Com certeza. Então, nós já teríamos o mundo resolvido. Então, se fosse assim, não teríamos a guerra do Oriente Médio, porque o Bert Hellinger esteve em Israel, constelou o povo israelense, constelou alguns outros países do Oriente Médio, constelou dentro dos Estados Unidos, então esses países que estão envolvidos na guerra hoje não estariam, né? Não, não é bem assim não, Marco, não é bem assim. Então, quando eu trago a ideia de que traz a luz, eu estou trazendo uma menção ao quê? Atualmente, se você vem, o Marco vem fazer uma constelação, você traz um tema do presente. Esse problema hoje está me atrapalhando. Então, a constelação vai te trazer uma imagem, vai te trazer a possibilidade de entender onde é a origem desse problema. A origem pode estar no teu desenvolvimento pessoal, infantil, um trauma infantil, pode estar na tua relação com pai ou mãe, ou pode estar na fidelidade ao que já aconteceu no sistema familiar. Ok, só ver isso resolve? Não. Você precisa de um movimento seu na vida. Se isso está ligado a uma dificuldade sua em relação ao pai ou à mãe ou aos dois, precisa haver um movimento de reconciliação interna. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. Se é sobre o sistema familiar, a própria constelação pode trazer chaves para que essa fidelidade inconsciente e que agora está consciente possa ser rompida. Mas mesmo assim, rompendo essa fidelidade, o indivíduo vai se sentir, talvez, numa má consciência. Porque agora ele não segue mais aquilo que os seus antepassados queriam, como um mandato vindo da ancestralidade. Então ele vai ter que trabalhar isso nele para não voltar ao padrão anterior também. Né? Então, a constelação ajuda muito, mas ela não faz mágica. Né? E ela é uma etapa. Eu digo isso para muita gente. Ela é uma boa etapa, mas ela é uma etapa no teu autoconhecimento e no teu desenvolvimento pessoal. Tá? Mas precisa do ser. A partir do momento em que a constelação traz à tona a causa, o motivo daquilo que está nos incomodando, atrapalhando a nossa vida, isso deve ser uma ressignificação interna. Tem que ter um trabalho individual para ressignificar isso, mudar um gatilho. Como que isso é trabalhado depois que a constelação traz à tona? Sim. Dentro da própria sessão de constelação, nós temos ela dividida em etapas, né? Então, o campo fenomenológico, e esse campo atua através de representação, seja com pessoas, né? Nós podemos ter um campo onde pessoas vão representar pessoas, e estes representantes vão trazer sons, vão trazer falas, vão trazer sentimentos, vão trazer movimentos que representam aquelas pessoas do sistema familiar do cliente e o próprio cliente. Tá? Então, a partir dessas imagens que a representação é trazida, o terapeuta consegue perceber, e não só perceber, ele consegue unir esses pontinhos, fazer uma costura e trazer para o cliente, então, aonde ou próximo de aonde se origina o problema atual. Bom, o cliente vai concordar ou ele pode discordar, né? E a discordância dele pode estar sustentada de duas partes. Uma, ele não quer olhar para aquilo. Ele não pode, não é não querer, ele não pode, naquele momento, olhar para aquilo, para aquela situação. Ele não pode. E a outra é possível também o próprio terapeuta estar não concluindo da forma que fique perceptível para o próprio cliente. Mas ao momento que o cliente tem essa percepção de que sim, o presente de hoje faz sentido com aquilo que aconteceu no passado, então é a segunda etapa da constelação. Nós trabalhamos isso para romper esses vínculos e ressignificar, se for um vínculo familiar, romper o vínculo nocivo e sustentar o vínculo amoroso, o vínculo de força, o vínculo de coragem do sistema familiar. Se for uma questão pessoal, de um trauma pessoal, a ressignificar esse trauma daquilo que é possível. Sempre que se fala de trauma pessoal, às vezes é um pouco mais delicado. Tá? Então, a maioria dos terapeutas, por exemplo, como constelador, prefiro não colocar de volta o cliente na cena traumática. Sim. Tá? Porque isso pode desorganizar emocionalmente ele. Então, se ressignifica isso de uma forma um pouco mais leve, com frases, tá? Tem frases que encaixam muito bem, do tipo uma frase, agora eu vejo que o meu problema do presente tem origem
na falta que meu pai fez Sim. quando foi embora. Tá? Eu digo sim para a partida do meu pai, porque isso pertence a ele. E eu fico com a vida que meu pai me deu. Ponto. 3 frases. É suficiente? É suficiente para ressignificar tudo? Eu não sei. Mas dentro da constelação, pode se encerrar por aí. Tá. E aí vai depender muito da pessoa. Se ela é uma pessoa que se agarra muito àqueles momentos, àquelas emoções, e ela vai buscar de volta, ou se realmente ela tem uma facilidade um pouquinho maior de colocar uma pedra no assunto e passar para frente. Ou tem algo mais profundo nisso? Marco, tem muitas coisas mais profundas, né? Sim. Tem muitas coisas. Porque a gente está falando, talvez, aqui, nós dois, e eu, por exemplo, não sou uma pessoa que passei por traumas profundos na minha infância. Eu tive uma família equilibrada, meu pai e minha mãe viveram juntos até o fim da vida deles, até o primeiro falecer. Existia uma estrutura, tá? Eu acho que, da forma como tu te apresenta também. Agora, quando nós estamos trabalhando com uma pessoa que já vem de uma família onde os pais são separados, aonde, quando criança, observou, vivenciou agressões verbais, às vezes físicas, nós estamos falando de uma estrutura egóica diferente, né? O quanto de solidão essa criança passou e o quanto de repetição existe no padrão familiar. Então, nós estamos falando do pai e da mãe desse adulto hoje, desse cliente hoje, que tem uma dificuldade e passou na infância por isso. Mas se o sistema familiar dele já vem de repetidas separações e conflitos de relacionamento, então a gente tem um padrão de repetição, além do padrão traumático desse indivíduo. E isso muda tudo. Isso muda tudo, né? Muda tudo, talvez. Cada caso é um caso, cada indivíduo é único e não dá para colocar uma fórmula generalizada que vai funcionar em todos. Esta é a singularidade da constelação familiar. Nunca uma constelação é igual a outra. A gente pode fazer um dia, por exemplo, vamos fazer o dia todo de constelações sobre a relação com o pai. E aí nós temos 10 clientes constelando a relação com o pai. Todas as constelações são diferentes. Cada percepção e cada forma como cada pessoa vai olhar para a sua própria realidade é diferente. E o terapeuta constelador, quando ele se prepara para um trabalho de constelação, ele abdica de qualquer coisa que ele já sabe. Porque se ele souber, não precisa de fazer uma constelação. Ele também não sabe. É a constelação que vai mostrar aquilo que precisa ser visto. Até mesmo com irmãos. Sim. Né? Pode ser irmãos gêmeos. Se fizer a constelação para irmãos gêmeos, trabalhando o pai ou a mãe, vai ser uma constelação diferente. Aproveitando que você falou curso, você como professor, você prefere dar aula ou constelar? Na aula eu posso constelar. E no consultório eu não posso dar aula. Tá. Mas as aulas, elas são mais teóricas ou mais práticas? São vivenciais. Né? Então, quando eu trago a palavra vivencial, nós conjugamos as duas coisas, né? A parte teórica e a parte prática, as duas coisas juntas. Né? Como eu hoje sou diretor do Instituto Gastronomia da Alma, que é um instituto de formação em constelação familiar, e nós somos um instituto fenomenológico. Tá? Isso quer dizer que até mesmo antes da explicação vem o fenômeno. Então, muitos dos nossos módulos, eles não começam pela parte teórica, eles começam pela vivência, a experiência corporal de um sentimento em relação a algo. E depois da experiência vivencial é que vem a teoria. É uma maneira excelente de fixar o entendimento. Exatamente, a gente segue modelos das escolas humanistas europeias, da antroposofia, aonde diz que o conhecimento de fato ele é adquirido a partir do corpo e não da repetição de leitura, não somente da repetição de leitura, né? Mas quando tu faz isso a partir do corpo, a fixação é mais rápida. Muito mais. Mais rápida e mais profunda. E mais profunda. A compreensão é muito mais... Ele se torna compreensível e não decorado. Existe alguma questão que é desaconselhada tratar na constelação? Ou algo que é preferencialmente trabalhado em constelação?
Vou começar pelo final. Sim. Preferencialmente trabalhado na constelação. Relação pai e mãe. Uhum. Esse é a joia da constelação familiar. E em primeiro, pai e mãe têm o mesmo tamanho dentro de nós. Tá? Eles ocupam o mesmo lugar dentro do coração e do amor de cada indivíduo. 50% pai, 50% mãe. Isso é o que nós somos. Somos os dois. E a nossa maior dificuldade é não sermos os dois. É sermos nós. Tá? Mas quando a gente quer ser nós, sem honrar ser eles, nós não conseguimos ser nós. Para nós sermos individuados, nós precisamos aceitar que somos eles. Somos a união deles. Sim. Somos o pai e a mãe unidos em uma única pessoa, que é o que nós somos. Então, e como está o pai e como está a mãe na alma e na psique de cada um, é o que mostram as constelações familiares. Então, e em uma proporção ainda maior, a mãe nos traz dificuldades mais profundas e o pai nos traz dificuldades em maior quantidade. Tá. Existem muito mais pessoas com problema com o pai Sim. do que com problema com a mãe. Uhum. Porém, as dificuldades com problemas com o pai são mais fáceis de ser tratadas e as dificuldades com a mãe são mais profundas. Tá? Lá nos nossos cursos, a gente tem o costume de dizer que a relação com a mãe a gente não termina nunca de tratar. E a cada etapa de amadurecimento da nossa própria vida, nossa própria existência da psique, algo se mostra necessário ser visto novamente. Conforme nós vamos amadurecendo, porque a gente nunca para de amadurecer, e conforme nós vamos amadurecendo, certas questões vão sendo ressignificadas e precisam ser retrabalhadas, né? Exatamente, exatamente. Para ir colocando um caminho melhor, de mais lucidez e mais clareza também. Tá? Voltando ali àquela pergunta, existe alguma questão ou algum momento de vida em que é desaconselhável fazer constelação? Sim, vamos voltar a isso, sim. Algum momento de vida que é desaconselhável, quando o indivíduo, quando a pessoa, ela está desorganizada emocionalmente. Tá? Então, a constelação ela é muito profunda, ela traz à tona algo que estava no teu inconsciente em minutos. Então, isso precisa ser feito para pessoas que estão, naquele momento, mesmo que fragilizadas por alguma dificuldade, mas que a sua psique tenha uma estrutura que ela possa suportar isso. Senão, a compensação é menor do que a dificuldade que ela pode adquirir no momento de constelação. Tá. Então, o terapeuta, né, o constelador, ele observa isso do seu cliente e percebe, a partir do que o cliente está trazendo, também como está a regulação emocional. Se essa pessoa está com uma regulação emocional positiva, então se trabalha com uma constelação familiar. Se ela está emocionalmente abalada, com situações, com uma emoção profunda, ela não deve ser constelada. Tá, não, isso eu acho que é muito importante esclarecer. É muito importante. E o que eu vejo, eu como professor de constelação, com tudo que eu aprendi, com todas as formações que eu tenho, nem tudo também é da constelação, né? Então, por exemplo, o que sustenta a constelação familiar, a abordagem que sustenta a constelação familiar é a psicanálise e a terapia familiar. Então, a terapia familiar, desde os anos 50 até hoje, tudo que aconteceu dentro da terapia familiar, todas as descobertas da terapia familiar, junto com a psicanálise, é o que sustenta a parte de abordagem dentro da constelação familiar. Então, a gente tem, obviamente, a gente tem a gestalterapia, a gente tem a hipnose também dentro da constelação, né? Mas não temos, dentro da constelação, nenhum tipo de trabalho mediúnico. Então, trabalharmos demandas mediúnicas dentro da constelação, sem ter um amparo estrutural para isso, eu acho muito perigoso. Tá? Então, eu diria, a constelação não é para isso, não é para olhar para vidas passadas. Eu concordo, eu sei que elas existem, mas a constelação não tem nenhuma abordagem para trabalhar vidas passadas. Tá? Então, algumas coisas, sim, é possível que alguma demanda espiritual seja mostrada num campo de constelação? É possível, mas aí você vai para outras ferramentas para trabalhar isso. Sim. Não
com as Não o técnicas campo da de constelação. Não o campo. O campo de constelação trabalha com memória, Aham. não trabalha com energia. A partir do momento que se abdica de apenas olhar para as memórias e se postula mexer com energia, então nós podemos ter uma desorganização do próprio campo. E daí não é mais constelação familiar. É verdade. Mas me explica agora, como é que questões dos meus antepassados chegam a mim? Porque muitas vezes eu não sei de uma situação que ocorreu, às vezes a notícia não chegou, às vezes até minha bisavó passou por algo e não falou para ninguém, mas isso chega. Como que isso chega a mim? Marco, teria diversas formas de explicar sobre isso, teoricamente embasado na terapia familiar, a partir de Ivan Nagy e também de outros teóricos do desenvolvimento familiar, mas vou preferir as palavras do Bert Hellinger, tá? E Bert Hellinger, ele traz uma passagem tão bonita sobre isso, eu acho bonito porque ela acalma a gente quando se escuta. Bert nos traz, e Bert Hellinger foi padre por uma longa jornada, abandonou o sacerdócio, se torna terapeuta, primeiro psicanalista, depois psicanalista de grupo, e aí ele conhece as constelações familiares e se debruça sobre elas e as leva para o mundo, e hoje nós estamos aqui por causa dele. Né? Bert Hellinger trouxe uma passagem muito importante nos seus livros que chama-se Um Lugar para os Excluídos. Ele fala o seguinte: nós temos uma alma, todos nós temos uma alma, mas além de nós termos uma alma, nós participamos de uma alma maior. Nossa alma é vinculada à alma da família, àqueles que vieram antes, porque nós só existimos porque o nosso pai e a nossa mãe nos permitiu, mas o nosso pai e a nossa mãe só existem porque os pais deles permitiram, e os pais deles só existem porque os pais deles permitiram. Então a vida, a que nós chamamos de nossa, ela já vem de muito tempo, passando de geração em geração, criando uma consciência e uma alma maior. A esta alma maior, nossa alma é vinculada. Nossa alma, não nosso espírito. Nosso espírito, a totalidade. Nossa alma, a essa alma maior. Então, somente isso já nos postularia a algumas compensações do próprio sistema familiar. Sim, isso já faz a conexão. Isso já faz a conexão. Mas não só isso, o pertencimento. Uma das ordens do amor da constelação familiar é o pertencimento. Então ele não é só uma ordem de vida, ele também é um acontecimento biológico, porque nós não nascemos prontos. Todos nós humanos, aliás, todos os mamíferos não nascem prontos. Eles precisam aprender a viver. Sim. E para que nós aprendamos a viver, a gente precisa dos adultos. Isto é o pertencimento. Nós precisamos pertencer a algo para sobreviver. A criança precisa pertencer ao ninho, ela precisa pertencer à casa, precisa pertencer ao clã para sobreviver. A sobrevivência de cada um de nós depende do pertencimento. E através do pertencimento nós estamos dispostos a salvar o nosso sistema familiar, porque ele nos mantém. Então é uma troca. A criança salva o seu sistema, cria lealdades inconscientes, o que vai se apresentar depois no adulto e às vezes na própria fase infantil também. Tá? Em troca disso, o sistema mantém essa vida sobrevivendo, para que possa chegar à vida adulta e na vida adulta não depender mais do seu clã familiar. Porém, a gente chega na vida adulta preso às fidelidades do sistema familiar. A conexão sempre existe e muitas vezes chega... Não é muitas vezes, é sempre. É sempre. Chega adulto carregando alguma coisa. É sempre. Estamos chegando no final do programa. Infelizmente, o Maurício que está ali, ele adianta o relógio de vez em quando, de uma maneira rápida. Depressão e ansiedade na constelação familiar. Ansiedade. Vínculo a alguém do sistema familiar. Eu não vivo a minha vida, eu vivo a vida de outra pessoa. Por isso que o coração dispara, por isso que tenho pressa em fazer as coisas, por isso que tenho medo do futuro. Não é a minha vida, é a vida de outra pessoa. Solução para isso. A constelação pode proporcionar, identificar qual pessoa do sistema familiar eu estou vinculado e vivendo a vida dessa outra pessoa. Às vezes pode ser alguém que eu não conheço, mas às vezes pode ser um irmão não nascido.
Alguém que viveu dentro da barriga da minha mãe também e não nasceu. E eu posso estar compensando a vida dessa pessoa. Pode ser um ex-relacionamento do meu pai, pode ser um ex-relacionamento da minha mãe, ao qual eu estou intricado a essa pessoa vivendo a vida dela. Isso dispara meu coração e me gera ansiedade. Depressão, olhar para a mãe. Dentro da constelação familiar, depressão é uma energia de cima para baixo, voltar para a terra. Terra é mãe, terra é útero. Eu quero voltar de novo ao lugar onde eu me sentia saudável, protegido, acolhido e sem problemas. O útero da minha mãe. Então eu devo olhar para a minha relação com a mãe. Maneira simples e rápida. Adorei. Simples e rápido. Para quem quer constelar ou fazer curso? Instituto Gastronomia da Alma. Estamos em Porto Alegre, no bairro Santana. Também estamos em Capão da Canoa, começando turma em junho. Estamos em Santa Cruz do Sul, começando turma em maio. E estamos também em Nova Prata, começando turma este mês, no quarto final de semana desse mês. E aqui em Porto Alegre, a próxima turma começa em julho. Então, o Instituto, nessas quatro cidades, com os seus parceiros, nossa formação, além de o estudante conhecer a si próprio, né? E é o requisito básico. Eu vou dizer aqui também, né? Se o estudante, se o candidato pretende só adquirir conhecimento e técnica, o Instituto Gastronomia da Alma não é o lugar para ele. Porque aqui nós acreditamos em algo. O bom terapeuta é aquele que caminhou o mesmo caminho que vai levar os seus clientes depois. Então, primeiro é o ser, depois a construção do terapeuta. A nossa formação tem 1 ano, são 220 horas e nesse período todos os nossos estudantes passam por uma jornada de autoconhecimento, olhando para si, olhando para suas dificuldades, olhando para suas sombras, trazendo luz às suas dificuldades e ao final, quem faz essa jornada postula uma transformação na sua vida também. E depois vai poder fazer isso nas outras pessoas. E através do telefone e do Instagram que vão aparecer aqui na tela, você pode pedir para entrar no grupo VIP do Papo de Terapeuta. E só quem está no grupo VIP recebe dicas exclusivas, muitas informações só para quem está lá. É um prazer te receber aqui no Papo de Terapeuta. Muito obrigado. Muito obrigado. Para você que nos assistiu, até o próximo programa. Bem-vindo à terceira temporada do Papo de Terapeuta.